O governo federal publicou na noite desta terça-feira, em edição extra do Diário Oficial da União, um decreto de programação orçamentária em que detalha o bloqueio de 1,44 bilhão em gastos no orçamento 2019. Contingenciamento que havia sido anunciado em 22 de julho. Do total, 620 milhões de reais vão ser cortados do Ministério da Cidadania, 348 milhões do Ministério da Educação e 282 milhões da Economia. Pela legislação, o governo teria até esta terça-feira para editar um decreto definindo os novos limites de gastos por ministérios e órgãos. Em contrapartida, duas pastas tiveram recursos liberados. O Ministério da Infraestrutura recebeu 60 milhões de reais em desbloqueios, enquanto o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 5 milhões de reais. O valor total do contingenciamento não foi alterado. Nesses casos, as demais pastas tiveram recursos adicionais bloqueados para que os ministérios pudessem ter as verbas liberadas. E aí, Vera? Verba foi ótimo. E aí, Vera? É um estica e puxa, né, Vera? Não, é um puxa e dá uma esticadinha, né? Porque esse dinheiro que a Damares recebeu, 5 milhões, não dá para comprar duas mariolas. E o do Ministério da Infraestrutura também, 60 milhões para uma pasta de infraestrutura, você recapeia uns 2 buracos e olhe lá. O contingenciamento, o volume total já estava anunciado. A novidade do dia foi ele ter sido justamente nessas pastas, né? Nas pastas ali ditas sociais, além do Ministério da Economia, saiu justamente da Educação, cujo contingenciamento original causou a controvérsia que nós sabemos, e no Ministério da Cidadania, do Osmar Terra, que tem também ali uma pesada agenda social. Vamos ver quais programas vão perder, vamos ver como os ministros vão fazer para esse corte adicional de recursos. Lembremos que o discurso era: quando a arrecadação se recuperar, o contingenciamento vai acabar, os recursos vão voltar. O próprio Abraham Weintraub contava muito com isso e não é o que tem acontecido. A pasta da Educação até foi poupada de um contingenciamento intermediário que houve, mas agora voltou a ser atingida. Então a situação da educação brasileira no conjunto do ano, até aqui nesses primeiros 7 meses, é de restrição orçamentária e não de expansão. E aí, Alexandre, a gente tem pouco tempo, a gente pode voltar, tem 30 segundos, a gente volta para o rádio falando sobre isso. Só para dizer que realmente a situação econômica brasileira precisa de reformas muito profundas e é o que dá para falar em 30 segundos. E voltamos ao assunto no rádio. Então é isso. Vou só lembrar você que ainda estamos recebendo as mensagens com a sua opinião lá em 93117 0620. Manda mensagem em vídeo pelo WhatsApp pra gente ouvir e ver você aqui no 3 em 1. Olha só, estávamos em um papo aqui, Carlos Andreasa, sobre essa edição extra do Diário Oficial que propõe aí um novo contingenciamento, né, liberando verbas para o Ministério da Infraestrutura e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, contingenciando o Ministério da Cidadania, da Educação e da Economia. Né? O governo tinha o prazo para fazer isso até esta terça-feira e editou, portanto, promovendo esse detalhamento no bloqueio de 1,44 bilhão em gastos no orçamento de 2019. A Vera estava falando sobre, agora quero ouvir o Alexandre a respeito, também começou o raciocínio, depois a gente pula pro Andreasa para ouvi-lo também. Em relação ao contingenciamento, o que a gente estava falando ali antes, rapidamente é o seguinte: em primeiro lugar, como é que se faz o orçamento da União? É feito a partir de projeções do PIB que são feitas no ano anterior, né? Então, quando se chegou em dezembro de 2018, houve uma projeção para o PIB de 2019 de 2,5%. A partir dessa projeção foi montado o orçamento, foi aprovado um orçamento e as pastas, então, ao longo de 2019 tiveram que trabalhar. Então, lembrando, o orçamento que do primeiro ano do governo Bolsonaro foi aprovado em 2018 ainda no governo Michel Temer, e a partir de uma projeção do crescimento do PIB, do crescimento da economia, que evidentemente não vai acontecer. Na verdade, não há certeza que o Brasil vai crescer sequer 1%. Fala-se em 0,8%. Quando alguém fala em 1%, já é visto como otimista. Então, evidentemente, se o Brasil vai crescer muito menos, não vai crescer nem metade do que foi projetado em dezembro, há 6 meses. O orçamento das pastas tem que ser readequados e realinhados dentro da nova
realidade. É mais ou menos você no seu salário. Você faz uma projeção de gastos para sua casa, achando que, vamos dizer que você tem um salário variável com fixo e comissão. Você recebe menos comissão do que você imaginava, você vai ter que cortar algum gasto dentro de casa. É mais ou menos isso que está acontecendo. Então, quando se fala em contingenciamento e cortes, o que isso quer dizer? Alguns gastos ou vão ser eliminados ou vão ser postergados em função da espera de que a economia em algum momento retome e volte a crescer. Se houver uma volta do crescimento, esses gastos podem ser retomados. Mas o chato liberal aqui vai falar de novo. A solução a médio e longo prazo é diminuir o endividamento, diminuir o tamanho do Estado, privatizar, tirar dinheiro da mão do Estado, para cada vez menos a gente ter que se preocupar com o orçamento do Estado e cada vez mais a gente puder usar, gastar e ter o nosso próprio orçamento doméstico das famílias. Andreasa, naquele pique que o Renato gosta. Não tem o que fazer, Aros. Tem que contingenciar. É necessário. Qualquer governo teria de fazer. Nós estamos ainda sob efeitos de uma recessão tremenda. Mas a razão para se contingenciar não é medo de sofrer impeachment, presidente, né? Aí sim, listado nos crimes de responsabilidade. É porque nós temos responsabilidade fiscal. Porque nós estamos numa nova etapa da nossa cultura republicana, que é uma em que a gente quer que o Estado controle seus gastos. Nós avançamos para esse lugar. O senhor tem que defender um valor, não o seu cargo, presidente.